Olá pessoal, Competência e Treinamentos retorna com o curso Detecção de Mentiras, para que você seja um exemplo de investigador com base na PNL. Na trilha do conhecimento, no módulo 1 vimos neuroinvestigação, no 2 leitura corporal, no 3 leitura facial e agora veremos incongruência e depois no 5 detecção de mentira. Módulo 4, incongruência. Fato. Crivella chama de equivocados técnicos da controladoria. A controladoria não me deu oportunidade de mostrar que eles estão completamente equivocados. Lista de siglas: CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, DD, Due Diligence, MP, Ministério Público, PE, Poder Executivo, TMD, Teoria dos Motivos Determinantes, Reflexão. Nessa doutrina expressa, a incoerência é geralmente considerada um traço da personalidade indesejável. A pessoa cujas crenças, palavras e atos não condizem entre si é vista como indecisa, confusa, falsa. Por outro lado, um alto nível de coerência é normalmente associado à força pessoal e intelectual. A coerência está no cerne da lógica, da racionalidade e da estabilidade e da honestidade. Neurociência. Hemisfério esquerdo lidar com a congruência, com os princípios, valores. Então aqui nós temos normas objetivas, no Brasil as leis. Hemisfério direito lidar com impulsos, relacionado à construção de incongruência e pautada em normas subjetivas. No esquerdo nós temos a fala, no direito nós temos imagens. No esquerdo nós temos referência comportamental, que são os padrões, pautado em razões sinceras. No direito nós temos o ego, que são meras justificativas. No hemisfério esquerdo nós temos a análise de partes, aquela peça do quebra-cabeça. Já no direito nós temos a síntese, o todo, a construção de uma imagem de possível mentira. Então, incongruência, o que é? Pessoal, ela é uma dúvida, ok? E no neuroprocessamento, a dúvida ela é uma trava desse resultado que é obter uma informação. Então aqui você vai ter uma peça do quebra-cabeça, que pode estar ligada a uma pessoa, pode estar ligada a alguma imagem, computador, outra peça que pode estar relacionada ao tempo de ocorrência, outro que pode estar relacionado a um insight e a algum documento, e outro que pode estar relacionado a alguma pesquisa, algum livro, um fator genético, outra peça pode estar relacionada a maiores investigações, e aqui até uma perícia, e outra que está relacionada a alguma comunicação, e outra que pode estar relacionada a algum lugar. Na hora que você reúne esses fatores, você começa a ter uma maior clareza e contraste na dúvida. Então, o que é incongruência? É a ausência de congruência, de conformidade, de concordância relacionada a um comportamento ligado ao caráter, podendo ser manifestado na forma de uma mentira. Nós temos aqui uma incongruência entre a fala e a linguagem corporal. E no direito, na Lei 13.303, diz que o Conselho de Administração ele deve estabelecer política de porta-vozes, visando eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos. Referência comportamental. Incongruência em relação a quê? Nós temos aqui padrão comportamental podendo ser expresso por princípios, normas, contratos, estatutos, código de ética. E nós temos aqui tangenciando essa bússola, esse guia, o caminho da verdade, que é a atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Em resumo, caminhar dentro da verdade. E fora desse conjunto, desse núcleo verdadeiro, afastado, nós temos aqui a incongruência. Linguagem.
Comportamento que pode indicar uma mentira. Nós temos aqui o Elite Language, ok? E diz que os sinais de uma mentira menos confiáveis são aqueles sobre os quais o mentiroso tem maior controle, como as palavras, passíveis de serem ensaiadas. E um exemplo que já foi falado é quando um próprio advogado, atuando de uma fórmula de má-fé, ele prepara a testemunha para faltar com a verdade, ok? Lembrando que tem um antídoto, que a fala, ela é o quê? É uma porta aberta para a saída das emoções. E agora, o neuroinvestigador ele tem capacidade de ler essa expressão facial, essa expressão corporal. Confusão. Quadro mental. Nessa doutrina aqui, ele diz como que fica uma confusão, uma incongruência na cabeça. Para descobrir a diferença em sua mente entre coisas sobre as quais está confuso e coisas que sente que compreende, se estiver confuso com alguma coisa, pode ser porque sua representação interior é pequena, desfocada, escura ou afastada. Enquanto as coisas que compreende são representadas como mais próximas, brilhantes e mais focadas. Aí é o princípio do contraste, da PNL. Filtro investigativo. Ordem e progresso na análise comportamental. Então nós temos aqui um filtro que também é um filtro de inteligência. Ele fala no primeiro nível de compreensão, no segundo de interpretação e no terceiro de análise. A gente vai passar por um fluxo que está na própria ISO 9001, que é dado para se chegar a uma informação, que é um dado significativo. Então nós temos aqui o aspecto racional e o aspecto emocional. De um lado, nós temos o QI, o coeficiente de inteligência, em seu primeiro nível, que trata da compreensão. Fazendo um paralelo, nós temos aqui a classificação de Bloom, que expressa o aspecto cognitivo do aprendizado. Em seu primeiro nível, ele fala de conhecimento. E um verbo aqui é apontar, apontar o fato. E em seu segundo nível, compreensão, que é descrever o fato. Já no QI, no seu segundo nível, focado à interpretação, é onde a gente começa a invadir esse conhecimento profundo, a usar a mente profunda. E para Bloom, esse terceiro nível é chamado de aplicação, é demonstrar. Por isso que alguns procedimentos, a polícia ela exige reconstituição, para entender como ocorreu no mundo dos fatos. E em quarto nível, a análise. Aí nós temos aqui onde entra o investigar. Olha o nível que a investigação tá para a aprendizagem. E em seu terceiro nível de QI, em paralelo, Bloom diz que é a síntese, que é a organização, ok? Organizar as provas, as peças do quebra-cabeça. E no sexto nível nós temos a avaliação, que é selecionar a informação valiosa para relatar essa possível mentira. E isso é uma grande técnica de investigação. E assim nós vamos chegar aos reais motivos que ocorreram para esse comportamento, nessa questão se envolveu uma mentira. Então no direito é muito importante esse filtro para a gente entrar no instituto que chama Teoria dos Motivos Determinantes. Quais são os reais motivos para aquele ato? Quais são os porquês? Nós vimos lá a técnica dos 5 porquês, que é o efeito cebola, que após o quinto porquê você chega no real motivo, tudo bem? E muitos deles às vezes não são declarados, é onde entra esse poder de neuroinvestigação. Comportamento congruente com os valores. Essa doutrina aqui de direito administrativo expressa a imoralidade estaria na intenção do agente. Ainda que no desvio de poder o vício esteja na consciência ou intenção de quem pratica o ato, a matéria passou a inserir-se no próprio conceito de legalidade administrativa, sendo colocada no desvio de finalidade, quando ele descumpre com a lei, com os valores do direito. Comportamento congruente com a boa-fé. Boa-fé pode ser entendida aqui como a verdade. Essa doutrina expressa compromisso e coerência, cilada armada por suas próprias palavras.
Depois de termos feito uma escolha ou assumido uma posição, iremos nos deparar com pressões pessoais e interpessoais para comportarmos de forma coerente em relação àquele compromisso. Nessa doutrina do direito, expressa a proibição de condutas contraditórias, uma regra de coerência por meio da qual se veda que se haja em determinado momento de uma certa maneira e, ulteriormente, adote-se um comportamento que vai contra aquela conduta tomada em primeiro lugar. Como exemplo desse PCC, nós temos aqui esse case, proibição de condutas contraditórias, o PCC. Comportamento contraditório. Nesse documento aqui, tem esse excerto. E a prova testemunhal a ser produzida pelo Estado X certamente demonstrará isso. Em outro documento, o Estado X, instado a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, vem manifestar seu desinteresse na produção de outras provas. Ora, ele afirma a produção probatória e em momento posterior ele vem e nega isso. Isso é uma contradição. E o detalhe aqui é que quando você tem a referência à bússola no direito administrativo, os atos do processo devem ser produzidos por escrito. Isso está numa lei, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784. Então essa é a questão que passou a se tornar uma falácia. Pano de fundo. Esse é o caso aqui da refinaria de Pasadena, em que eu te pergunto, você compraria uma mentira? Então, a Petrobras, no ano de 2006, ela investiu 798 milhões de dólares, ok? Em uma mentira. Era uma refinaria que estava já ultrapassada, estava muito ali desgastada, tanto que ela tinha um apelido de Ruivinha, tamanho era as áreas enferrujadas. E para sanar isso, nós temos solução, que é a própria detecção de mentira, a due diligence, está na ISO 37001 da política anti-suborno. Nesse caso, aplicada a uma transação, a um negócio. Nesse sentido, aquele fato gerou uma mudança de integridade, estimulando-se a cultura da verdade. No ordenamento brasileiro, nós temos a Constituição Federal e abaixo nós temos a Lei 13.303 de 2016, que é a Lei da Governança Corporativa das Estatais. E em paralelo, nós temos ali a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Regulamentando essa lei, temos o Decreto 8.420 de 2015. Esse decreto ele destaca muito a investigação. Ele expressa que essa due diligence, ela tem como objetivo detectar e sanar mentiras, por exemplo, desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. E ela estimula, vem para incentivar a colaboração com a investigação, que a gente chama ali, de o acordo de leniência. Para concluir, num relatório, vem para relatar conclusivamente essa incoerência, para que tenha uma informação declarada. Então, due diligence, o que é? É um processo para aprofundar a avaliação da natureza e extensão dos riscos de suborno e ajudar as organizações a tomar decisões em relação a transações, projetos e atividades. Aqui é a due diligence negocial. Então nós temos aqui uma companhia e tem diversas dúvidas que pairam sobre essa companhia passível de ser uma investida. Então, na hora que você coloca a due diligence, você contextualiza aquela dúvida, você vem e contextualiza essa outra e vai contextualizando esses textos dúbeis, ok? Para o quê? Da segurança jurídica e administrativa para uma tomada de decisão qualitativa. Due diligence é um meio para descobrir mentiras? Então nós temos aqui, a avaliação do risco de mentira deve incluir qualquer due diligence necessária para obter informação suficiente. As grandes corporações têm uma função de compliance anti-suborno e ele incentiva muito aquele controle detectivo por meio da investigação. E como técnica, a elaboração de perguntas razoáveis e proporcionais ao parceiro de negócio, levando em conta as suas atividades e o risco da mentira. Cine Coaching
Nesse sentido de due diligence, eu indico esse filme aqui, ó, O Limite da Traição. Mentira patrimonial. Crescimento patrimonial incompatível. A gente vai relembrar esse gráfico visto no módulo 1, no qual uma renda de 15 e ele poupa 5. Entretanto, estava manifestando, exteriorizando um excesso que mais que esse valor. E aqui, usando outra doutrina, o Tribunal de Contas da União, nesse referencial para combate à fraude e corrupção, ele expressa que a mentira é o quê? É o falseamento ou ocultação da verdade. No mundo corporativo, a mentira ela tem como sinônimo uma fraude, ok? Interessante que a gente chama isso de ser sinal exteriorizador de riqueza, tipo de incongruência. Qual mentira detectar? Uma mera impropriedade? Uma irregularidade? Uma improbidade? Lembrando que a impropriedade e irregularidade elas podem estar cobertadas pelo guarda-chuva do erro. Se for meramente formal, impropriedade. Se for essencial, irregularidade. Lembrando que essencial ele pode anular negócios jurídicos. Se for pelo guarda-chuva da fraude, nós temos ali a irregularidade e a improbidade. E em seguida nós temos a corrupção, que é onde tem o que é uma ofensividade, uma lesão, alguém está perdendo com isso. Então, mapeando esse risco, nós temos aqui um diagrama de risco e nós temos nesse eixo aqui Y a probabilidade de ocorrência e no X a consequência nesse aspecto em termos financeiros, que é o prejuízo. Então, esse erro formal, ele está ali quase perto do apetite, entre um risco moderado e aceitável, mas é importante estar alerta com ele. Já a irregularidade, ela pode ser enquadrada como um risco grave, e a improbidade, ela deve ser enquadrada como um risco crítico, tendo em vista essa tamanha ofensividade. Então, pessoal, como é uma investigação profunda, não é toda e qualquer mentira. É o que a gente chama de mentira significativa. Nesse sentido, nós temos aqui a abordagem jurídica, referencial normativo. Qual a base jurídica da investigação? Nós temos Constituição, ela incentiva essa investigação criminal e também essa investigação administrativa, que é mais documental. E aqui, nessa seara criminal, nós temos o juiz, que tem os seus poderes de investigação judiciais, Ministério Público e Comissão Parlamentar de Inquérito. Auxiliando o juiz e o Ministério Público, nós temos a Polícia Judicial, fazendo os inquéritos ali, delegado de polícia. Já do outro lado, nós temos o Poder Executivo. Abaixo da Constituição, nós temos ali do lado dos poderes de investigação judicial o Código Penal, quando se tratar de crimes. Lembrando que ele considera a personalidade do infrator, o sistema de crenças. E aqui nós estamos falando do regime penal, que é um regime que trabalha com investigações mais profundas, com provas fortes, robustas, o conjunto probatório. Já do outro lado, nós estamos trabalhando com o regime administrativo, onde a gente tem aqui uma lei 13.460 de 2017, ela trata da ouvidoria, uma lei que é a 8.112 de 90, que ela trata ali dessa questão da corregedoria, estimulando essa supervisão dos servidores. E nós temos ali a lei 12.846 de 2013, que trata ali de um fazer. A gente pode focar até uma sinestesia, Nós temos que ter ali um departamento, que é a função de compliance, a função de compliance, ok? Para detectar mentiras. Suportando isso, nós temos o Código de Processo Civil. E ele diz aqui, transmitir as percepções, entender o que aquela testemunha, aquele depoente tem, a agregar com a verdade, o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu. Então, abaixo disso, eu destaco aquele decreto regulamentar, que é o 8.420 de 2015, e ele trabalha muito ali para incentivar essa colaboração com a investigação. Alvo: comunicações relevantes. O investigador ele tem duas prerrogativas, uma material e a outra procedimental. Na material é relacionada ao que ele está tratando, qual informação buscar. E para aprofundar nas suas investigações, ele tem esse poder, que é quebrar o sigilo das comunicações.
Se for fiscal, pode ser por uma autoridade administrativa, está previsto na Lei Complementar 104. Se for bancário, aí deve ser autorizado por uma autoridade judicial, já está na Lei Complementar 105, essa previsão. No lado procedimental, ele tem que o quê? Que documentar e processualizar isso, e concluir com um relatório. É o como. Então, ele tem que manter uma descrição, um sigilo quanto à investigação em andamento, relacionada com a prevenção ou repressão de infrações. Porque ele pode concluir que aquilo ali não é uma matéria ilícita, ou o autor não é quem foi inicialmente pensado numa possível denúncia. Provas. Informações relevantes. A Constituição expressa, que elas devem ser obtidas por meio ilícitos. E elas devem ser pertinentes, contextualizadas àquele texto. Em âmbito processual, nós temos o Código de Processo Civil. E aqui, como uma técnica de investigação, a prova testemunhal, que é muito rica ali, está nos artigos 442 a 463. Destacando que essa prova, ela é produzida de forma oral e instantânea. E já no outro lado nós temos aquela lei citada do Processo Administrativo Federal. E aqui a gente pode ter uma oitiva de testemunhas com ou sem advogado, ok? E um patamar infralegal. Precisão probatória. Qual é a prova vital da mentira? Aqui nós temos o evento, mentira, uma incongruência na fala. Nós temos a causa. Eu vou colocar aquele triângulo das fraudes de Kressler. Que ele trata ali da oportunidade, da racionalidade e da pressão. E essa causa, na gestão de riscos, ela pode ser categorizada em 4 aspectos: pessoas, ambiente, regulamento e equipamento. Vou focar em pessoa. E como consequência, nós temos uma possível prisão, cerceamento da liberdade do mentiroso. E qual área vai impactar? Pode ser uma área financeira, como nós vimos da corrupção, que causa uma lesão, ou uma área não financeira. Aqui nós temos a escala de aprendizagem de Glasser, que a investigação ela nada mais é do que um aprendizado da verdade sobre um fato. E também aquela espiral investigativa, o efeito cebola, que é os 5 porquês. Isso é a causalística. Buscar a verdade real e checar a vontade não declarada, que é os motivos determinantes, os reais motivos, os motivos subjacentes, ocultos. No investigador, uma técnica seria essa pergunta: como seriam os fatos se fosse adotar a perspectiva da verdade? Provas. Detecção da verdade. Dever processual, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Litigante de má-fé é aquele que altera a verdade dos fatos, ou seja, mentiroso. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Isso aí está no Código de Processo Civil. Espécies de provas. Quais tipos de provas existem? Olha, nós temos prova documental, exibição de documento ou coisa, documento digital, documentos eletrônicos, ata notarial, arguição de falsidade, prova pericial, inspeção judicial, prova testemunhal, confissão, depoimento pessoal. Agora, nesse conjunto probatório, num jogo, nós temos que trabalhar com a sinergia das provas, a soma dessas provas relevantes para o caso. Um exemplo, nós temos uma prova documental, pode ser um atestado médico, uma possível incoerência. Então você vai pedir uma prova pericial, uma avaliação médica. E nesse sentido você também tem uma confissão. Então aqui você está juntando as peças do quebra-cabeça e formando um todo. Então são provas confirmadas por outros elementos probatórios. É o intertexto. Então nesse caso as provas relevantes são essas 3 aí. Decisão sinérgica. Essa doutrina expressa que uma informação isolada, apesar de normalmente nos transmitir um conselho correto,
pode nos levar a erros evidentemente tolos. Erros que, quando explorados por pessoas inteligentes, nos fazem parecer bobos ou algo pior. Aqui eu encerro esse módulo 4, deixo o meu até mais, para que você tenha essa neuroinvestigação como uma carta na manga. Lembrando que no próximo módulo preparamos um conteúdo excelente sobre detecção de mentira. Você sabe qual tipo de linguagem indica uma mentira? Nos vemos lá!